Bem, nós estamos aqui numa área chamada Couro, chama região do Couro. A partir daqui é que houve aquela chacina onde foram mortos 7 sertanejos, a partir das mãos de Gato e mais 4. Gato, Suspeita, Azulão, Cajueiro e Medalha. Então é o seguinte, na fazenda Monte Azul já havia sido amarrado o senhor Odilon, que nos contou a sua história, a sua saga, mesmo tendo só 6 meses de idade. E então, o avô do Odilon já foi trazido pelo Gato, o senhor Monteiro, Antônio Monteiro. Então, nessa região aqui, chamada Lagoa do Tingui, foram mortos os 2 primeiros sertanejos desse percurso de Gato. Aqui foram mortos Antônio Monteiro e um menino chamado Galdino, de apenas 13 anos de idade. Então, eles foram mortos, já trazendo o pai do Galdino, que é o Alfredo, que não é morto aqui. Aqui só é morto o menino Galdino e o avô do senhor Odilon, que é o Antônio Monteiro. Então, eles foram mortos e as cruzes estão ali naquela casinha como marco das mortes e da passagem sangrenta de Gato. Então toda essa região aqui ainda hoje guarda sombras terríveis de Gato e seus 4 companheiros que passaram aqui com o punhal afiado, dizimando tudo. Aquela cruz ali ao meio, essa maior, não faz parte das cruzes dos mortos, porque aqui só foram mortos 2, enterrados 2. Aquela cruz ali maior, porque aqui era uma capelinha e tinha aquela cruz, né, para marcar essa passagem aqui de Gato no Couro, que ocorreu em 32. Aconteceu nessa região aqui chamada Couro e por algo que tem a ver também com couro, agora couro de animal. Lampião chegou aqui nessa área montado, ele e o grupo dele e uns animais, e os animais foram soltos e as celas, aqueles couros, foram colocados quase embaixo da terra, cobertos por folhagens. E então esse couro depois foi achado por um moço chamado Temístocles. Então esse Temístocles encontrou o couro enterrado aqui e achou muito estranho. E então perguntou o que era que ia fazer com esse couro e com aqueles couros. Aí disseram, não, você vai lá em Serra Negra, porque Serra Negra é aqui próximo, e vai lá, fale com João Batista de Carvalho, que ele é o delegado e ele vai dizer o que é que faz. Então foi até lá, contou tudo e os couros foram levados para lá. Só que Lampião depois mandou procurar esses couros, porque tinha que seguir. E não encontrou mais. Quando ele não encontrou mais aqueles couros, aí pronto. Estava já nessa área aqui, nessa área aqui do Couro, região do Couro, disse, olha, vocês vão passar a punhal toda essa gente dessa região, certo? Indicou, né, as 2 fazendas, São José e mais outras. Eu creio que é a fazenda São José mesmo. E então é o seguinte, só que Gato foi o que escalado, escolheu mais 4 e saiu para fazer esse serviço mal feito, indicado por Lampião. Só que não encontrou mais aquelas pessoas que ele procurava. Já tinham fugido. Então Gato, para não dar viagem perdida, começou a matar qualquer um. Fazer essa perversidade com quem ele encontrasse. É tanto que primeiro o Gato chegou na casa daquele senhor Odilon, que tinha até só 6 meses de idade, amarrou a mãe dele, amarrou a avó dele, e o avô chamado Monteiro foi o primeiro que foi amarrado, agora trazido para cá. Quando foi trazido para cá, chegaram aqui nessa área aqui, encontraram a casa de Alfredo, que era o pai do menino Galdino. Alfredo também foi amarrado e trazido.
Então, vieram o Monteiro e o Alfredo. E o menino Galdino foi morto por maldade mesmo, né? Porque o menino tinha só 13 anos. E então, no instante que mandaram dar água ao próprio Monteiro, que estava já muito fatigado, muito sem aguentar, enquanto ele dava água, mataram o menino. Mataram o menino. E o pai vendo, o pai desse menino era Alfredo. Alfredo agoniado, sem saber mais o que fazer, diante da morte do filho. Mas teve que ver o filho morto e o amigo morto, que foi o Monteiro, e ele ainda foi levado junto com o grupo lá na direção da pelada. Ele foi amarrado e chegou lá que ele encontrou a morte na pelada. Isso aqui são 2, mas mais adiante foram mais 5 mortes. E um dia só, de uma manhã até a boca da noite. Gente, ao que tudo indica, o nosso amigo Rangel está dizendo que os corpos desse crime bárbaro ainda estão aqui no local. Cabe aí algum dia ser feita uma perícia e tentar encontrar ainda algum resquício do que restou aí, nesse local sombrio da nossa história. 90 anos passados. Rangel, e também a chacina aqui poderia ter sido maior se as mulheres, não é? Que escaparam que estavam amarradas, né? E não tivesse avisado nas fazendas aqui do Couro, não é? Porque o Couro é essa região, em algumas fazendas, os parentes, e teria sido maior, né? Tanto é que eles não mataram os verdadeiros culpados na, né, na denúncia, né? Porque o pessoal fugiu. Vocês acham que se esse aviso não tivesse vindo, tinha morrido mais gente? Mais gente. Umas 20 pessoas. Em torno de 20, que era a população daqui, né? Eles chegando nas fazendas aqui do Couro, não encontrando as pessoas, eles mataram os animais. Destruíram as fazendas, os currais, chegaram a matar alguns animais, né? E saíram aqui mataram Antônio Monteiro, o menino Galdino. Isso aí era a forma do terror, né? E já fora do mando do Lampião, né? Essa Lampião tinha mandado e a motivação área onde... E a motivação foi só por causa das celas. Por causa das celas, né? As celas foram encontradas, houve a conversa e entregaram ao delegado de Pedro Alexandre, né, João Batista. E o interessante disso é aquela história, por isso que Lampião é tão polêmico. Ele mandou fazer uma vingança, fizeram a vingança errada, ele reprimiu quem, né, disse até que se quisesse fazer alguma vingança, né? Lampião realmente é uma figura assim muito que merece ser estudado ainda por muito tempo. Enfim, é uma figura que não existe outra igual. Mas é uma coisa realmente emblemática, porque ele deu a ordem para matar todo mundo, de criança ao velho. Ele deu a ordem para passar o punhal em todo mundo. Só que o gato não encontrou essas pessoas. Aí o gato perdeu a linha da ordem e foi matando quem ele encontrou. Por aí, pessoal, vocês tiram que pesquisar Lampião não é ler um livro só e achar que já conhece essa história, não. Você tem que ler o máximo de livros que vocês puderem, livros de referência, conversar com pessoas aqui como o Belarmino, como o nosso amigo Rangel e tantos outros pesquisadores que moram na região, que conhecem os locais. Esse lugar aqui que a gente veio, gente, se não fosse com eles, nós não chegaríamos aqui tão fácil. Foi difícil de chegar. E aqui as terras, essa fazenda onde a gente está atualmente, ainda são dos familiares dos que foram mortos, né? Aqui são da família Alfredo, que também são parentes dos Vito, não é? Então essa propriedade aqui ainda é dos descendentes, dos que estão mortos aqui, dos que foram mortos ali na Fazenda Pelada. É isso aí. E até dizem que um desses mortos, o senhor Monteiro, né, que era o mais velho, que era o avô daquele senhor Odilon, ele era rezador, né? E diz que o próprio Azulão deu 3 tiros e dava o tiro e a arma falhava. Falhou, Falhou 3 vezes o tiro nele. Tiveram que pegar o punhal e matar, ele apanhava.
É, a história também tem seus mistérios. Bem. É isso aí. Vamos para mais que tem mais coisa, pessoal.